Olá, pessoal. Mais uma dica aqui de imposto de renda pessoa física. Bem, é muito comum, né? A gente está falando aqui, para quem está na área, entende um pouco, para quem não entende, talvez não esteja familiarizado, a questão do imposto de renda tributado na fonte. Então, nós temos duas situações de tributação na fonte, que eu entendo seja interessante a gente deixar como dica, para que vocês possam entender um pouquinho e facilita na hora de conversar sobre esse assunto. Uma é a tributação na fonte, que vai sofrer um ajuste na declaração. Vamos dar um exemplo. O aluguel. O aluguel é tributado na fonte quando recebido de pessoa física. Então, eu que recebo acima de R$ 1.903,98, estou obrigado a fazer a apuração mensal na fonte. Recebi, sou obrigado a pagar no mês seguinte, na fonte. Este valor pago, esse imposto pago, ele é apenas uma antecipação. Então, ele vai ser ajustado na declaração. Então, lá na declaração, nós vamos saber se paguei menos, devo complementar, e por isso que existe, então, o pagamento além do que já se pagou. Se paguei a mais, vou receber de volta, por isso existe a restituição dos valores pagos a maior. Essa é uma condição entre pagamento na fonte e ajustes, tá? Tal como acontece num recebimento, por exemplo, de salário ou de qualquer outra fonte pessoa jurídica. Mas foi um exemplo. A outra situação é o imposto de renda tributado exclusivamente na fonte. Então, se ele é exclusivamente, ele é definitivamente na fonte. Não existe um ajuste. Exemplo, o 13º salário, como uma forma aqui de exemplificar e ilustrar. O 13º salário, ele é tributado na condição de definitivo. Você não vai levar o 13º para um ajuste na declaração. Não é possível fazer isso. Então, o que se pagou de imposto de renda sobre o 13º está definitivo na condição de pagamento. Não existe nenhum ajuste a se fazer, apenas uma informação ali para efeito de fiscalização. Tá? Uma outra condição também são as aplicações financeiras, que em via de regra, né, regra geral, são tributados também exclusivamente na fonte. Então, algumas aplicações financeiras são tributadas de forma definitiva e nós não temos como ajustar isso. O que pagou, pagou, não há nem mais e nem menos. Então, só para a gente entender o que é tributação na fonte. Tributação na fonte é aquela que, no momento que há o rendimento, que se apura o rendimento, há o pagamento do imposto. As condições de ajuste podem acontecer em alguns casos, ou não, sendo definitivo, a gente não tem ajuste. Acho que deu para ficar claro, pelo menos para entender um pouco como isso funciona e agora saber diferenciar um pouco essa questão. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.